Olá, pessoal. Eu quero dar continuidade agora à segunda parte. No vídeo anterior, eu falei do começo de tudo, da criação do mundo, como que tudo começou. Recapitulando, duas forças. Não é dois Deus, tá bom? Não é dois Deus, tá? São duas forças do Criador. Dois Elohim. Um Elohim criou e expandiu, está lá na Sefirote, ou na Sefirá, ou na esfera, ou de luz, de Biná, que quer dizer entendimento. E o outro, Elohim, que ele tem como função de manter tudo o que foi criado no reino de Malhut, que é o reino da ação, o mundo físico, tá? E ele é chamado de Shekhinah, a presença divina. Então, o primeiro, ele é inatingível, tá? E o outro é bem sutil. E eles estão recebendo, vamos dizer assim, a Shekhinah em Malhut, no mundo da ação, recebe toda a força do Elohim de Biná. Ok? Não me pergunte nomes, porque nem sempre pode se falar. Dando agora continuidade. O mais importante e o fundamento. Nosso universo foi criado de uma energia tão absoluta e tão poderosa que, primeiro, não temos como compreender essa energia e nem como conceber essa energia. E aí ela é chamada na Kabbalah de Ein Sof, o infinito, o ilimitado. Do mesmo modo como a nossa cabeça não consegue compreender o infinito, nós chamamos essa luz de ilimitado, de infinito, para que a gente possa tentar entender. E aí todo o processo de criação, segundo as palavras da Kabbalah, é um ocultamento dessa luz. E essa luz vai se diminuindo e se diminuindo e se diminuindo até criar o mundo físico. Que luz? O infinito. Ok? Então, como que ocorre essa diminuição? Ela ocorre pelo diagrama que chamamos de árvore da vida, tá? Na Kabbalah, para quem estuda, ela é chamada de o caminho do raio. Se você conseguir visualizar uma árvore da vida na sua cabeça, a luz ela vai descendo da direita para a esquerda, assim.
até chegar no nosso mundo físico. Tá? Então, ela começa descendo pela direita de Hormá, depois eu vou deixar aqui que é Hormá, lá na descrição, e vai passando pela esquerda, que é Biná, e depois da direita, que é Hesed, e assim sucessivamente. Então, todo o lado esquerdo da árvore da vida, que eu vou falar isso para vocês não se perderem, é chamado de Gevurah, tá? Rigor, força. E ele vai descendo, e ele vai perdendo força do lado esquerdo, até chegar em Malhut no nosso mundo físico. Então, cada vez que essa luz ela vai descendo, e principalmente, como eu disse, quando ela passa pelo lado esquerdo da árvore da vida, que nós chamamos na Kabbalah, essa luz ela vai se restringindo, ou seja, toda vez que essa luz ela vai passando, tá, como um raio, e ela vai passando do lado esquerdo, ela vai sendo limitada, ela vai se restringindo. Cada sefirá é uma limitação, mas em especial do lado esquerdo da árvore da vida. Essa luz vai se limitando, ela vai se restringindo, ela vai ganhando forma, que é uma coisa que ela não tinha. E até ela chegar no máximo da forma que o nosso mundo físico é o mundo da matéria, onde nós vemos as formas manifestadas. Esse processo da luz e pegando essas formas e passando principalmente pela coluna da esquerda, como eu falei, ela fica estruturada, recebe estrutura, e nós chamamos na Kabbalah de Gevurot. Depois eu deixo lá na descrição. Então, o mundo precisa dessa energia de Gevurot, de limitação, para ir se manifestando. Por isso que eu quero que vocês não tenham pressa. Não tenham pressa mesmo. Porque senão vocês vão se perder. E aí vocês vão ficar com a cabeça dando nó. Agora, o que começamos a entender daqui, vamos lá. O mundo, o nosso mundo é tão de formas, ele é tão limitado, ele é tão estruturado que o Criador não consegue habitar nele. Ou ele habita muito pouco. E esse é o primeiro ponto que eu quero chegar. O nosso mundo é um mundo de tanta materialidade, de tanta fisicalidade, que Deus está aqui bastante ocultado. Uma das metáforas que usamos na Kabbalah, tá? E sem colocar idolatria, sem colocar religião também, não estou ofendendo religião de ninguém, pelo amor de Deus, gente. Quero que vocês prestem atenção como que o nosso mundo foi criado. Então, vocês imaginam que Deus vamos supor que ele seja... imagina que seja um holoforte, né? Uma luz com muita potencialidade. E eu vou colocando
em frente dessa luz muito potente, cortinas. Na frente desse holofote, então eu vou colocando cortinas, principalmente 10 cortinas, por causa das 10 sefirotes. Quando eu olho através dessas 10 cortinas para o holofote, eu quase não vejo. Tá? E se chegar só um pouquinho, mas um pouquinho mesmo dessa luz, eu tenho que considerar uma bênção. Alguns dizem que é apenas um fiozinho, como se fosse um fiozinho de cabelo ou um fiozinho realmente de uma linha, para vocês terem uma noção da luz do Criador. Então, essa é a nossa realidade nesse mundo físico, esse mundo da ação. Nós enxergamos um pouquinho, mas um pouquinho mesmo, de luz, de uma energia que é muito mais forte e que ela foi sendo condensada por essa Gevurot. Vou falar para vocês das 2 lições mais importantes. Para você entender esse processo. Vocês vão compreender. As 2 lições mais importantes. Entendendo esse processo. O que podemos fazer de uma maneira quase matemática, na Kabbalah, e que podemos dizer, quanto mais matéria, quanto mais forma, quanto mais estrutura, quanto mais limitação, não temos nós não temos, tá? Deus em nós. Então, quanto mais matéria, mais forma, mais estrutura, mais limitação, nós temos menos Deus em nós. O que isso significa? Isso vai responder a pergunta que a moça me fez nos comentários. Não me lembro o nome dela. Muitas vezes, nós vemos na nossa vida individual, como seres humanos, psicologicamente falando, ou na nossa vida social, mesmo, nós tentamos viver uma vida com muita estrutura, com muita limitação, uma vida com muita forma. Nós imaginamos uma personalidade nossa, nós imaginamos que é aquela forma, daquela maneira, e nós nos limitamos. Nós estruturamos e cada vez que fazemos isso, na verdade, né, para a Kabbalah, nós estamos nos afastando de Deus. Deus, ele não habita nas coisas muito estruturadas, nas coisas muito formais.
nas coisas muito limitadas. Se eu sigo um sistema que são geralmente extremistas, que começam a pôr um monte de regras, um monte de limitações, um monte de estrutura e forma, dificilmente eu vou encontrar Deus nisso. Tá? Eu estou dizendo dificilmente porque Deus está em tudo. E eu posso encontrá-lo também nisso, tá bom? Mas existe outro valor em tudo isso, então vamos deixar para lá, porque senão vai confundir muito vocês. Então não vou falar disso agora, porque Deus também está nas coisas estruturadas, mas é difícil encontrar. Deus é mais facilmente encontrá-lo na liberdade. Vamos lá, pessoal. É complicado de falar certos assuntos o povo brasileiro, tá? Então vamos lá. Liberdade não é libertinagem. Porque senão eu falo aqui que Deus está na liberdade e daí a pessoa sai aprontando um monte. Não é bem assim. Algumas pessoas que me conhecem, conversam comigo, que começam a passar por um processo, eu também estou em um processo. Todos nós, os que querem conhecer a verdade, começam a passar por um processo. Também estou num processo. Então, uma coisa que eu falo muito para eles é isso, que isso te dá liberdade, né? Você sai fora de dogmas. Então, isso te traz sim liberdade. Algumas pessoas não entendem. Não entendem. Elas não compreendem. Porque parece que Deus tem que estar no meio de um fanatismo terrível, principalmente religioso. E ele não está. Porque é o extremismo. Lembra? Ele não está no extremismo. Ele não está. Tá? Então, o que as pessoas começam a entender é que elas são livres. E você se sente realmente livre, liberto de uma porção de coisas que foram colocados na tua vida desde a tua concepção, vamos dizer assim. E levado você a acreditar que Deus está em religiões extremamente extremistas. Não é verdade. Quando não tem as formas, quando não tem estrutura, quando eu me permito me desestruturar um pouco, tá? É por isso que algumas religiões, algumas doutrinas, um pouquinho até mesmo da Cabala vai falar um pouco disso, eles têm como, por exemplo, a figura de um louco, tá? A figura de um louco, eu não tô falando que é a pessoa louca, tá, gente? Ela é extremamente conectada, por incrível que pareça, com Deus. Não é um louco, tô falando de pessoas que não seguem um padrão, tá? Então, ela é extremamente conectada com Deus, por incrível que pareça. Então, o que é essa figura do louco? Louco é a pessoa que permite perder um pouquinho da sua razão, da sua estrutura, das amarras do mundo físico, e justamente por isso ele consegue se conectar com Deus. Então, ele fica sendo mais ou menos como o veículo de Deus na Terra. Tá? Pessoal, antes de fazer qualquer pergunta a respeito disso aqui, de qualquer maneira,
assista ao vídeo quantas vezes forem necessárias, tá? É por isso que muitas tradições falam um pouquinho da morte simbólica. Que o iniciado é aquele que quer estudar a espiritualidade verdadeira, tá? A verdade do Criador. Então, o iniciado, ou seja, a pessoa, ela passa por essa morte simbólica para ela chegar a Deus. Então, a morte simbólica, o que é tudo isso? É que toda a estrutura dela tem uma personalidade. E as pessoas acham que aquela personalidade, naquilo que nós nos identificamos e nos limitamos com aquela visão. Ou seja, nós temos uma visão que, de fato, aquela personalidade em nós, ela é a única. E começamos a nos limitarmos. Acreditar que temos apenas aquela personalidade. E não é verdade. Parte do caminho que nos leva a Deus é eu reconhecer que não sou aquela personalidade. Que sou muito maior que aquilo. Ou seja, aquela personalidade. Então, quando eu me defino como uma personalidade, eu sou capaz de achar que eu sou apenas um tipo de comportamento. Tá? Então, quer dizer que personalidade é um tipo de comportamento. E a pessoa acha que ela só tem aquele tipo de comportamento. E não é verdade. Por exemplo, ou que só tem um tipo de valor. E parte do caminho é eu morrer com essa imagem que eu tenho. Morrer com esse eu menor. Morrer com essa visão baixa de mim mesmo. E perceber que eu sou muito maior. Então, quem começa são chamados de iniciados, eles passam por essa morte dessa personalidade do qual a pessoa acha que só existe ela, que é só um baixo valor. Então, é uma morte simbólica para se descobrir algo mais e se descobre muito mais. E a pessoa começa a perceber que ela não é aquele tipo de comportamento e que ela não é somente aquele tipo de valor. E ela começa a entender, como por exemplo, que ela tem dualidade dentro dela. E que ela pode agir de dois modos. E mais do que isso, essa dualidade, na verdade, é símbolo de uma unidade. E não de uma como é que eu vou dizer isso aqui?
e não de uma diferente criação, como poderíamos pensar, tá? Então, a pessoa começa a perceber que ela tem uma dualidade, que na verdade é um símbolo de uma unidade e não de uma diferente, de algo diferente, ou de uma diferenciação, como poderia se pensar. Depois eu vou ver se eu consigo deixar isso aqui no comentário de uma forma que vocês possam entender melhor. Bom, é uma lição bem profunda e bem didática e bem direta, tá? Para vocês compreenderem. Assistam quantas vezes quiserem. Assistam mais, entendam mais antes de colocar alguma coisa lá no comentário. É fantástico descobrir a respeito disso quando vocês entenderem, tá? Que nós não somos, vamos lá, nós não somos apenas uma personalidade com baixo valor. Ou seja, nós não somos um tipo de comportamento com baixo valor, que se pode morrer simbolicamente. Ou seja, mudar a visão dessa imagem, que você pode alterar a tua vida, digamos assim. E lembrar que você tem uma dualidade dentro de você. Que você pode agir de dois modos. Lembrando que essa dualidade, na verdade, é o símbolo de uma unidade e não de uma diferenciação. Se você guardar isso, vai fazer a maior diferença na tua vida. A segunda lição, dentro desse tema, tá? Dentro dessa temática. Este processo de a luz ir se ocultando, se retirando, segundo algumas linguagens cabalísticas, para permitir que o mundo apareça, porque se a luz ocupasse todo o mundo físico, não teria como existir. Eu acho que vocês nunca ouviram falar nesse termo que eu vou usar agora. Que eu vou falar como que se deu isso. Então, se a luz não se ocultasse, esse mundo não poderia existir. Então, esse processo de ocultamento, ele é chamado de Tsim Tsum. Acho que vocês nunca ouviram falar nesse termo, Tsim Tsum. Quer dizer contração. O que é? Como se deu isso? Deus, para poder criar o mundo físico, ele teve que se contrair.
ele teve que se retrair para que viesse o mundo a existir. Então, cria-se toda essa ocultação da luz a essa contração para que o mundo pudesse existir. Então, para que o mundo pudesse existir, Deus se contraiu. Bem assim. Então, qual é a segunda lição que eu quero passar para vocês? Tá? Tirando como Deus criou o mundo físico. Conforme eu for falando, fazendo outros vídeos, vocês vão entendendo tudo isso. Por isso que eu falo, vamos devagarzinho. Vamos devagar, porque costuma dar nó na cabeça assim. Tá? Vamos pensar mais um pouquinho. O que esse Tsim Tsum, do ponto de vista de Deus, o que é? Deus faz o Tsim Tsum, ou seja, a contração, ou seja, ele se submete a essa contração para manifestar um desejo. Ou seja, então, o Criador tinha um desejo. Vocês entenderam? O Criador, ele tinha um desejo. Só existia ele. E ele teve um desejo. E qual foi o desejo do Criador? O desejo dele foi de criar o mundo. Por quê? Só havia ele. Não tinha mais nada. Então ele se contraiu para criar o mundo. Ele tinha um desejo. Ele tinha que criar um mundo. Para quê? Para ser o Rei Supremo de todo o universo. O Rei Supremo de todas as criaturas. Então ele se retira para que possa existir esse mundo e essas criaturas. Porque se ele não faz isso, só viria ele. E aí ele não seria o Rei Supremo. Que só existia ele. Então isso significa o quê? Que o Tsim Tsum, ele é uma contração. E o que isso quer nos ensinar? Vamos lá, vocês entenderam. Eu aprendo a fazer as restrições, limitações, como foi dito, por forma nas coisas, para que eu possa manifestar o meu desejo. Então eu percebo que é bastante, ao contrário, mas é bastante mesmo, e é o oposto. Vamos dizer assim, de algumas religiões. E também, gente, é aí que tem que tomar cuidado, ó. Algumas escolas de Kabbalah, elas ensinam errado. Por isso que eu falo, vamos com calma.
Vão com calma, vai devagar. Porque Deus, ele também nos criou para ter desejos. E alguns lugares ensinam que não. Que você não pode sentir desejo. Bem assim. Então não tenha pressa até o Deus eterno te direcionar. Porque existe também no meio os falsos. Bem assim. Falsificação existe em tudo quanto é lugar. Porque alguns estão ensinando que a contração, o Tsim é para você restringir os seus desejos. Ou seja, você tem desejo, você tem que restringir. E não é bem assim. E sendo que não é isso. É muito pelo contrário. É você restringir as coisas que não servem ao seu desejo. Que não servem para você manifestar o seu desejo. No caso de Deus, do que nós estamos falando, Deus se restringe a si mesmo para poder criar o mundo. Por quê? Naquele momento, Deus, ele é um problema, por incrível que pareça. Deus, ele é um problema para a manifestação do seu desejo. Deus, ele é um problema para a criação do mundo. Deus, ele não ia conseguir criar um mundo sendo ele. Então, ele se restringe